Olá, eu sou a Ana Paula. E eu sou o Roger, nós somos o Casal Empreendedores. E essa é uma introdução à live que nós fizemos contando um pouco mais sobre a nossa história e sobre a nossa trajetória como afiliados. E de como faturamos 1 milhão na Hotmart, hoje somos Hotmart Black. Então aproveita essa live que fizemos com o Caio. A imagem foi um pouquinho distorcida, mas o importante é o conteúdo, os insights, a estratégia que fizemos para alcançar ela. E já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com outras pessoas também. Bora! Tamo junto, aproveita. Boa noite, pessoal. Vamos fazer aqui um bate-papo, né, com o casal empreendedores, o Roger e a Ana. Eles vão contar como que eles chegaram a esses resultados de R$1 milhão. Vamos conhecer um pouco mais da história dos dois, né? Uma história, com certeza, vai ser algo inspirador, que vai ajudar vocês, tanto na parte emocional, na parte comportamental, na parte técnica, na parte estratégica. Sempre que eu pego conteúdos como esse, é importante vocês estarem entendendo o que eles fazem. Então, boa noite, Roger. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, sou o Roger. Sou a Ana, nós estamos muito felizes de estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Nós somos de Brasília e nós conhecemos o digital em 2020. Antes disso, nós dois trabalhávamos na CLT. Nós já éramos um pouco inconformados ali com trabalhar com a CLT. Com a rotina, com ter que acordar às 5 horas da manhã. E aí a gente sempre buscava uma forma de sair da CLT. Em 2018 a gente começou a estudar para concurso público. Quando a gente fizemos a prova do MPU, mas não deu certo. Depois fizemos mais uma prova. E em abril a gente ia fazer a prova da Polícia Civil. A gente já tinha até se preparado. Estava fazendo o TAF, estudando para fazer o TAF. E eles enviaram pra gente que não ia ter mais a prova. E na época, né, foi um banho de água fria pra gente, porque a gente estava se preparando bastante, mas na hora a gente não entende, né, o que certas coisas podem acontecer, mas os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis para as nossas vidas, e hoje a gente entende o porquê disso, né? Aí a gente conheceu o marketing digital através da minha prima, em 2020 também. Ela mostrou pra gente um pouquinho dessa oportunidade, mandou pra gente print de vendas, e aí a gente decidiu que ia comprar. Eu pensei que era pirâmide, né? É algo que não existia, né? Que era fake, que era dinheiro fácil, mas ela insistiu, né? Comprou, adquiriu ali um curso de marketing digital. A gente começou, então, foi com o tráfego orgânico, né? A gente começou com o Instagram, né? Que ensinava ali a vender no 1 a 1, mas a gente viu ali que as estratégias era de vender o próprio curso dele, não era uma estratégia de você poder viver do marketing digital. Foi aí que a gente investiu em outros cursos e a gente gostou muito do módulo de tráfego pago, especificamente no Google Ads. Porém, era raso, o básico ali de subir a campanha. Foi aí que a gente sentiu a necessidade de procurar alguém que ensinasse aquilo mais profundamente. Foi aí que a gente pesquisou lá Google Ads para afiliado. Tava lá o Caio com seus vídeos. Eram vídeos mesmo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente começou a estudar. E a gente foi se aprofundando mesmo, foi engolindo seus vídeos do YouTube, né? Que eu lembro na época que me ajudou bastante. E como é que foi o início de vocês? Vocês entraram para decidir como é que foi essa fase? Vocês me conheceram, ficaram vendo vídeos, e como é que foi essa fase inicial de vocês aí no marketing? As dificuldades, né? Os processos. A gente começou, né, a ver seus vídeos, a ver os seus cursos mesmo no treinamento. E eu lembro que eu estudava, né, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu tenho um filho, né, então eu chegava do trabalho e ele só pensava em brincar, só pensava em se divertir. Mas eu via que aquilo ali estava me atrapalhando no sentido de buscar algo melhor para ele, algo para minha família, junto com a Paula. E teve um dia, né, que a gente decidiu, já que já estava começando ali a vender, a gente sentiu que ali poderia dar certo, ali poderia, né, ser algo que a gente podia viver. E com isso, né, teve um dia que eu estava lá estudando de madrugada e eu me trancava no quarto para estudar. E ele batia na porta, gritando, chorando: papai, vem brincar comigo, papai, vem brincar comigo. E eu não abria, simplesmente não abria, porque eu sabia que se eu abrisse, né, eu deixaria de querer conquistar algo melhor para ele. Mas eu sabia que eu estudasse ali, eu ia dar uma vida melhor para ele, para minha família, porque eu não estava negando ele, né? Eu não estava ali dizendo não para ele. Eu estava dizendo não pelas coisas que estavam me afastando com ele,
né? Não para não ter tempo, não para não ter liberdade com meu filho, não para ter dinheiro para a gente sair, se divertir, viajar. Então, mas eu sabia que se eu estudasse, se eu aplicasse, eu poderia dizer todos os sim da minha vida. Sim, meu filho, a gente pode brincar. Sim, a gente tem dinheiro para sair, se divertir, qualquer hora, tudo que você quiser fazer. Então, foi uma coisa que me marcou bastante, né? Esse dia. Eu até botava um bonequinho de silêncio. Até eu revendo aqui o material, eu botava isso aqui, ó, uma plaquita na porta, lá de fora, para ele entender que era o momento que eu estava dedicando para ele, né? Para minha família, para dar algo melhor para ele. E esse foi um momento muito marcante na minha vida. E você postou lá uma foto lá de um desenho que a gente te entregou na imersão. É uma forma de gratidão só para as pessoas saberem aí, né? Eu pedi para meu filho desenhar o que ele faz hoje, qual é a rotina dele, o que ele gosta de fazer, né? Aí ele desenhou lá, eu pedi para ele desenhar por cá, ele desenhou eu e ele jogando bola, jogando videogame, se divertindo, né? Eu e ele, a Paula. Então, e até ele escreveu uma frase assim para o Caio, né? Muito obrigado, Caio. Graças... Hoje meu papai trabalha em casa graças ao GPA. Então... Foi forte demais. Ler aquilo lá foi emocionante, né? Olha a frase que eu vi, pessoal, num desenho de uma criança. Obrigado, Caio, pelo GPA. Hoje meu papai trabalha em casa, né? E perto de mim. E os desenhos dele jogando bola, jogando videogame lá com o filho. Tem até hoje, obviamente, o desenho aqui. Eu vou ver se eu consigo pedir a Paula trazer aqui para vocês verem, porque foi algo marcante mesmo. Aí eu entendi, cara. E eu sempre falo que cada vez que eu ouço isso, que eu vejo isso, eu entendo cada vez mais o nosso propósito e cada vez mais eu faço de tudo para as pessoas terem acesso a conhecimento. Porque eu sei o que proporcionou. Porque além de ver no online aqui, eu vi, né? Eu vi vocês na minha frente, eu vi vocês se emocionando, me emocionou, eu vi o desenho do seu filho, eu vi a roupinha que você deu para Catarina também, né? Tipo, meu papai transforma vidas. E aquilo lá foi com certeza o melhor presente que eu já ganhei. Fez eu acreditar mais, né? Porque a gente fica aqui falando, entra, dá bônus, dá não sei o que, faz isso o que. E a hora que eu vejo esse tipo de transformação, porque a financeira veio também, né? Mas quando eu vejo esse tipo de... Eu falo, caraca, o que nós fazemos é muito maior, né? É muito além disso aí. Cara, o Roger, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Parabéns aí pelas decisões, né? Porque eu imagino que no dia que você deu um não para o seu filho batendo na porta para brincar, o quão doloroso deve ter sido, né? Nas fases iniciais, quando deve ter sido seu ver e ouvir, né? E sem saber, talvez, quando que ia dar certo. E quando eu sempre falo que eu sabia que ia dar certo, mas eu não sabia quando, né? Quando que ia ser a data que as coisas iam começar a virar o jogo. Imagina a dificuldade que deve ter sido, né? E outra coisa também, antes disso, a Paula fazia o quê? Eu trabalhava, né, como coordenadora. E eu já estava há 5 anos nessa clínica. Eu já estava indo como um robô, né? Eu estava indo mais porque eu tinha que pagar uma prestação do carro. E eu lembro que teve uma época que eu cheguei aí com a minha mãe na concessionária para ver quanto que eles me pagavam para eu devolver o carro. E na época, como o carro era financiado, eles falaram, a gente te paga R$800. Eu já tinha pago 30 mil. E aí eu falei, caramba, eu vou ficar sem carro e com R$800. Como é que eu vou sair desse emprego? Chegou uma época em que o diretor da empresa chamou, né, as pessoas e falou, quando estava na pandemia, que quem quisesse sair podia levantar a mão, que eles iriam negociar tudo. E aí eu senti que eu deveria fazer isso. Mandei uma mensagem para o Roger e para minha mãe na época, falando eu vou sair. E aí o Roger me mandou para mim, o que você decidir, eu tô com você. Para mim, na hora que ele mandou isso, e minha mãe também que me apoiou, foi aquele empurrão que eu precisava, sabe? Eu queria muito, mas eu ficava com medo do que ia acontecer. Porque quando eu decidi que ia sair do trabalho, o Roger já tinha saído do emprego. Então, a gente ia ficar os dois... Sem resultado? Só interrompendo. Sem resultado, vocês tomaram essa decisão? Ou já com um pequeno resultado?
Era Sem pequeno, resultado. né? Eram as vendas do orgânico, na verdade, mas não tinha um resultado expressivo que a gente pudesse viver disso. Eu costumo dizer que aquele momento, aquela oportunidade foi porque Deus estava me ouvindo muito, sabe? Porque eu tinha pedido muito a Deus para sair de lá, porque eu já estava cansada, eu já estava indo mesmo só porque tinha que ir, igual um robô, igual um zumbi. Eu vi você falando isso na live esses dias e eu lembrei como foi a minha trajetória nos últimos anos, sabe? Como foi difícil para mim ter que ficar indo, ter que pegar trânsito, ter que pegar um ônibus 5 horas da manhã, às vezes passar por certas coisas que não queria passar e chegar em casa só tomar um banho, comer e dormir, porque no dia seguinte tinha que acordar às 5 horas da manhã de novo, aquela correria de pegar ônibus. Para você ter uma ideia, eu não conseguia nem tomar café em casa. Meu pai me deixava no BRT, que é um ônibus mais rápido, e aí quando chegava na parada, eu descia da parada, tinha uma mulher que vendia o café da manhã, eu comprava um cuscuz e um café e subia comendo, para dar tempo de bater o ponto, porque se eu batesse o ponto atrasado, eu levava uma notificação e aí eu podia ser descontado do meu salário. Então eu já estava assim de um jeito que eu precisava sair. E quando eu pedi para sair, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eu me senti tão livre e tão feliz, assim, que parecia que eu tinha nascido de novo, sabe? Nossa, é muito louco isso aí. Porque todo mundo que está no digital hoje, vivendo esse processo, passa por esse zumbizado aí, né? A certeza que talvez você, vou falar de mim, quando eu estava nesse momento que você citou aí, de trabalhar todos os dias e ficar preocupado para bater ponto, e horário de almoço, e uniforme, e ganhando pouco, e não vendo a hora de chegar sábado para fazer nada, e pô, não queria que chegasse segunda para fazer o que tinha que fazer. Eu não era incomodado com isso a vida inteira. Por quê? Ninguém nunca me mostrou algo diferente daquilo. Eu não ficava no meu trabalho assim, nossa, cara, que vontade de prosperar, que vontade de sair daqui, que vontade de ser livre, que vontade de cuidar do meu negócio, que vontade de trabalhar na internet. Nunca surgiu. Era normal. Vivia uma vida igual um zumbi, normal. Seguia lá dia a dia, achava que aquilo era a vida. Até que um dia, com acesso ao conhecimento, alguém me mostrou oportunidades que é o que nós fazemos aqui hoje. Pô, tem a internet, dá pra ganhar não sei o quê, dá pra não sei o quê, dá pra você empreender, dá pra você sair, dá pra você... Eu comecei a falar, caraca, aí veio o incômodo. O que eu tô fazendo aqui? Igual um zumbi. Me deram luz, né? Colocaram um holofote assim em mim e falaram, Caio, enxerga o que tem pela frente e olha que a vida que você tem não é só uma fase. Você pode viver algo diferente, que você sempre sonhou lá atrás, né? Aí... E eu lembro até hoje, cara, foi uma live que eu caí aleatório. E graças a Deus, no meio de uma live, eu caí numa parte que o cara tava falando uma coisa muito forte. Porque ninguém para assistir live do nada, né? Sabe aquele live do Explorar? Era GTV na época. Era GTV. Eu não tinha esse costume, caí numa live de um cara que era coach e ele falou um negócio foda. Falou algo de corrida dos ratos, algo de trabalhar todos os dias atrás de um emprego e etc. E lendo o livro, aquilo me abriu um incômodo. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a ficar todos os dias incomodado no trabalho. Eu falei, cara, não tem sentido isso daqui, isso aqui, não sei o que, isso aqui. Até uma hora eu falei, não, isso aqui não dá mais certo. Então, no caso que você falou, Ana, muitas pessoas nem sabem que vivem isso. Elas vivem isso, mas elas não têm consciência, porque para elas é aquilo, a vida é aquilo. Ensinaram para ela que é aquilo. É trabalhar, estudar e depois, só uma semana, descansar. E quem sabe tirar uma férias, mas férias em casa, porque ninguém tira férias com dinheiro hoje em dia. Qual pessoa que é assalariado que tira férias vai viajar? Eu tirei, sei lá, 7 anos de férias, eu nunca, acho que o máximo que fui na praia, 30 minutos de casa que tinha lá em Caraguatatuba, pegar uma praia e voltar nas férias. Quem que pega vou viajar para não sei aonde, ou para a Europa? Não faz, porque tira férias só para descansar, porque não tem dinheiro. Eles te pagam antes, mas depois não paga mais, fica um mês sem pagar, então você tem que equilibrar as contas. É uma ilusão, né? Eles te dão um adiantamento lá de férias, mas depois tiram no outro mês, então se você não tem vender, né? Tem que vender. Quando você precisa vender as férias para pagar as contas. Isso acontece. Eu lembro que no último ano eu nem queria ter férias. O meu acumulou, você pode acumular 2 anos de férias, né? 1 ano, 2 anos. Daí eu peguei e tirei. Fui tirar depois de 2 anos para ter esse acumulado. E o que o André falou aqui é uma coisa que eu falo bastante. Tem pessoas que vão viver o que vivem. Hoje em dia, a média do brasileiro que morre é 75 anos. Tem pessoas que vivem 50 anos no mesmo ano. É forte isso daí. É 50 anos na mesma empresa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sem experiências novas. E igual eu falo, e para eles está tudo bem. Eles não vão chegar no final da vida e falar assim,
nossa, eu vivi 50 anos no mesmo ano. Eles não vão falar isso, porque não teve, alguém nunca deu a consciência para ele que existe uma vida diferente. Ou, quiçá, melhor. Por quê? Porque talvez melhor. Porque a gente não sabe o que cada um quer da vida, né? Tem pessoas que querem algo melhor quando despertam. O meu despertar foi vendo mesmo alguém mostrando o que a gente está mostrando aqui hoje mesmo. Muito legal. Uma outra coisa também, casal, vocês começaram nesses processos dificultosos aí, tomaram decisões importantes, começaram a trabalhar na internet, decidiram juntos, os dois saíram, vão para esse negócio, todas as dificuldades ali. Quais foram o começo ali, as dificuldades do que, pô, decidimos e agora ficaram com medo, ansiosos, sabe? Porque parece que é mil maravilhas, né? Decidi viver de internet, agora vou para a praia e estou livre. Parece que é assim, e não é assim. Eu falo para as pessoas, não é assim. Eu tinha a sensação que você falou. A hora que eu saí, eu falei, meu Deus, cara, eu sou livre, eu nunca mais trabalho para ninguém. Isso me deu de imediato. Porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia trabalhar numa empresa. Certeza. Aí eu lembro que eu falei nos stories, eu nem falava nos stories. Era só passar a foto, eu nunca falava. Aí eu falei nos stories, aquele stories lá de eu bater o ponto. Vocês devem conhecer, eu bati o ponto lá, é a última vez. Então, eu não era de fazer stories. E fiz aquele, porque eu sabia que algum dia eu ia usar de alguma forma. Mandaram pro meu pai. Aí meu pai, na hora da jantar lá, ele falou assim, nossa, eu tô me vendo aqui, como é ruim ver a câmera embaçada. Eu não sei por que, pessoal, que tá assim, mas tá assim. Não é a internet, não é a câmera, mas tá ruim. Mas, enfim, quando o pai chegou e falou assim, ô filho, aquele negócio que você falou lá na internet, você não vai trabalhar mais, é por enquanto, né? Você saiu agora, né? Depois você vai voltar pro... Eu fico com vergonha. Eu falei assim, não, pai, eu não vou trabalhar mais para alguém, vou trabalhar agora para mim, para empreender. Não, mas espera um pouco e vai procurar um emprego, não sei o quê. Daí, como era algo novo para mim, falei, não, tá bom, eu vou fazer isso sim, não sei o quê. Nos outros dias, eu achava o máximo eu acordar, ir na represa correr, lá tinha uma represa perto, e treinar. Eu já me achava, sei lá, velho, o super-homem ali. Mas mesmo me achando tudo isso, teve sim os anseios, os medos, as dificuldades, todos os processos que uma decisão acarreta. Existe consequência após uma decisão, né? Que você vai ali derrapar, porque é algo novo, você nunca viveu aquele algo novo. Apesar de você enxergar uma baita oportunidade, não quer dizer que você tomou a decisão de viver disso, vai estar tudo certo já nos primeiros meses ali. Pode ser que sim, mas é bem provável que não. Você vai ter que galgar o aprendizado, as competências. Como é que foi para vocês isso? Caio, a gente começou, né, no pior cenário possível. Os dois desempregados, eu com um filho, e os pais da Paula nesse momento, né, moravam aqui em Brasília e agora estão morando lá na Bahia. E eu falei, não, você não vai não, você vai ficar aqui comigo. Então a gente já decidiu, a gente só namorava, né, não morava junto, então a gente decidiu morar junto, desempregado, com um filho, e assim, né, a dificuldade imensa. Então a gente, né, separou, né, que o seguro dela, seguro-desemprego, a gente iria pagar as contas de casa e a rescisão a gente iria investir no tráfego, né? Caso não desse certo, né, ter até um plano B, né, que seria vender churrasquinho, né? É algo que... Mas já nos primeiros meses ali, né, investindo, tendo conhecimento, começando já no tráfego, a gente ficou os 3 primeiros meses negativo, né? Então, o primeiro mês ali, acho que a gente investiu uns 500 e voltou uns 200, 300 reais. O segundo mês, a gente investiu um pouco mais, em torno de 1.000, e voltou uns 500, 600. No terceiro mês, a gente investiu ali uns 1.500 e voltou uns 1.000 reais. Então, os três primeiros meses, a gente estava negativo, né? Desempregado. Até agora, os pais da Paula estão sabendo agora que eu estava desempregado, porque eu meio que me deu uma mentirinha, né, que estava trabalhando, né, por ter um pouco de estabilidade e tal, mas, na verdade, eu estava desempregado. Olha aí, mãe, olha aí. E hoje eu falo assim, alguém fala assim, nossa, Caio, fiquei desempregado essa semana. Eu falei, graças a Deus, é muito top ficar desempregado, né, vai ser emprego, vai ser dono. Não, e assim, a gente sempre acreditou, Caio, que ia dar certo, sabe? Mesmo que a gente pensou nessa ideia do plano B, a gente botou na nossa cabeça o seguinte, a gente não quer mais trabalhar como CLT. Foi a mesma coisa que você falou aí.
Porque para a gente não fazia mais sentido você continuar ali naquele mesmo lugar, fazendo aquelas mesmas coisas, o ano passando e você fazendo a mesma coisa de novo. E aí a gente teve essa ideia do churrasquinho que o Roger falou, mas não era como se não fosse dar certo. A gente imaginou que talvez a gente poderia precisar de um pouco mais de tempo, né, para poder fazer dar certo. Mas a gente só tinha uma opção, fazer dar certo. E foi o que a gente fez. A gente correu atrás, foram madrugadas estudando, às vezes amanhecia e estava estudando, estava vendo o que podia fazer para melhorar, aumentar os nossos ganhos no digital. E para a gente, assim, acreditar é um dos passos mais importantes, sabe? De que vai dar certo. Porque se você já entra achando que não vai dar certo, a probabilidade de não dar certo é grande. Então, é bom você acreditar que dá certo, você se espelhar em pessoas que deram certo. Eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira venda, a gente falou, caramba, é isso, dá para viver disso. Vamos se espelhar em pessoas que vivem disso, para a gente poder fazer igual e um dia viver disso também. E hoje, a gente tem a liberdade que a gente sempre sonhou, não tem hora para acordar, a gente pode decidir se vai tomar café em casa, se vai tomar café na rua, se vai almoçar em casa, se vai almoçar em algum restaurante, não tem despertador. Então, hoje a gente tem a liberdade que a gente não imaginava há 3 anos atrás viver, né? Então, às vezes, a gente só precisa de um ato de coragem, um passo que a gente pode dar, que às vezes a gente não imagina que ele vai ser tão grande na nossa vida, mas às vezes esse ato de coragem faz toda a diferença lá na frente. Top demais, muito, muito perfeito. E como é que foi para vocês? Mostraram as dificuldades iniciais, o Roger falou do negativo e etc. Como foi o ponto de virada? Eu sei que não existe, você sabe muito bem que não existe um ponto de virada, mas foi como vocês sentiram que as coisas começaram a melhorar, qual foi o processo que vocês perceberam, nossa, vai dar certo, qual foi o mês que vocês bateram 10 mil reais depois dessa decisão, se demoraram para bater os 10 mil, e essa jornada até 1 milhão de reais, porque 1 milhão de reais como afiliados é algo surpreendente. Da onde veio esse 1 milhão? Quais estratégias? Como é que vocês fizeram todo esse processo? No 4º mês de tanto, meio que a gente foi, né? Não foi certo, né? Você falava lá no curso, sobe um curso de cada vez, vai sentindo a campanha, e a gente chega lá, 10 campanhas por dia, né? Chegava nessa manhã com 70 campanhas, então a gente errou nisso, né? Mas também o lado bom foi que a gente testou, né, mais produtos ali, mais rápido, né? Então a gente já validou um pouco ali os produtos, né, que deram certo e pausamos aqueles que não deram certo. Então com isso, né, a gente ali foi tendo ROI, né? Foi começando ali a ter ROI. E aí depois começamos na gringa, foi aí que meio que explodiu, né? Porque só a gringa, né? Só o dólar já é uma escala. E você ganhar 5, 6 vezes mais já é uma escala. E a gente se aprofundou nisso, viu ali que era um grande potencial da gente escalar nossos resultados. Foi aí que mergulhamos mesmo de vez nessa estratégia, nesses produtos gringos. E foi cada vez mais anunciando produtos gringos, somando com outras estratégias. Então, pegava um produto gringo ali, subia para display, subia para YouTube, subia para meio de funil. Então, a gente testava várias fontes de tráfego, várias estratégias também com os produtos gringos. E outra coisa, vocês, hoje em dia, o foco é 100% gringo ou não? 95% a gente trabalha com a gringa, porque a gente gosta muito desse negócio de vender em dólar e converter e ganhar 5 vezes mais. Mas a gente faz alguns produtos brasileiros, mas a maioria dos nossos produtos são produtos da gringa. Caramba, eu sabia que vocês vendiam muito na gringa, porque eu até vi um processo de vocês, da comissão que eu falei para vocês, né? Que você mandou lá. Qual o valor da comissão mesmo? Eu sempre falo para as pessoas da comissão de vocês e não lembro do valor da comissão de vocês. Era 5 mil, 4 mil? $5. Dá quase 5 mil reais. 5 mil reais em uma comissão, pessoal. E foi 2 dela. O que vocês acham disso? 2 dela? Foram 2, O que vocês acham de duas comissão, 10 mil reais? Eu lembro que era 890 alguma coisa, né? Dólares, alguma coisa. Muito foda, cara. E eu tinha essa dúvida, antes de fazer aqui a live com vocês, se vocês eram focados
quase 100% na gringa, ou se vocês tinham foco também em estratégias aqui. Como lá vocês já dominaram, vocês ganham lá 5 vezes mais, comissões gordaças. É difícil, realmente, quando tá dando muito certo, né, pensar, e eu aconselharia, obviamente, a focar em outras estratégias também, mas é algo muito relevante, né? Pô, bater 1 milhão. Cadê a placa? A placa 10K tá ali, ó. Aqui, chegou hoje. Ah, chegou hoje? Chegou hoje. Ah, porque eu ia falar assim, ué, não tá na parede, pô? Vamos colocar, chegou hoje. Houve uma atraso no correio. É gostoso demais, né, cara? Essas coisas representam. Eu sempre... Só quando chegou, meu Deus. Por isso que eu gosto de... Hoje em dia eu dou placas, porque não é sobre a placa, né? É sobre o que ela representa, cara. Você vai buscando novos passos. Tem uma frase que eu vi esses dias que é assim: quando você... Vamos supor, vocês bateram 1 milhão, cara. Muitas coisas foram resolvidas na vida de vocês, em liberdade financeira e tudo mais. Outro ponto, vocês construíram isso, então vocês conseguem fazer isso de novo esse ano, o ano que vem, até mais, que é bem provável que é isso que aconteça. Mas, vamos supor, vocês falam assim, ok, agora eu quero a próxima placa de 10 milhões, de 5 milhões, que é a próxima. Certeza vocês devem querer essa placa. O mais legal não é a placa em si, é o que vocês vão ter que fazer para ganhar essa placa. A transformação de cada um, o conhecimento. Vocês não conseguem ganhar 5 milhões sendo a pessoa que vocês são agora. Certo? Vocês vão ter que virar uma pessoa capaz de gerar novos resultados. E esse processo que é magnífico. Esse processo que é lindo. A virada que... Porque, por exemplo, se você conversa com um cara de 2018, ele era um cara totalmente diferente. Aquele cara não era capaz de gerar R$1 milhão. Nem 2, nem 5, nem 10 nós vamos bater agora. Eu tive que viver uma jornada de construção, de conhecimento, de treinamento, de aprender, de aplicar. Aí eu me tornei essa pessoa capaz de ganhar mais dinheiro. Então, o magnífico, o que eu acho extraordinário na minha vida, não é o aqui, onde eu cheguei no financeiro. É quem eu precisei ser, aprender e construir para receber esse prêmio. Porque o prêmio é só o prêmio. Igual vocês contaram de vários processos da jornada de vocês. E é isso que é incrível. A jornada de vocês. A placa só representa todo esse processo, né? E vocês já devem estar sentindo isso. No começo é tudo sobre dinheiro. Você quer dinheiro, você quer dinheiro. Alguns ganham dinheiro, quer liberdade. Na internet você ganha os dois ao mesmo tempo, certo? Só que depois que você ganha esse dinheiro e liberdade, você vê que é sobre estilo de vida. Né? É muito além só da situação financeira. É o estilo de vida. Acordar a hora que você quer, tomar café da manhã, ou em casa ou num lugar, não ficar preocupado. Pô, por exemplo, cara, eu quero dar imersão mês que vem. Nossa, então vamos ficar programando, economizando para ver as passagens quando estiver mais barato e para ver se dá certo. Fica todo dia olhando lá para ver se está barato. Cara, eu quero ir mês que vem para ir para uma imersão, eu pego e vou. O problema é não poder pagar 3 mil na passagem. Sim. Entendeu? O problema não é perder o voo, o problema é não poder pagar o próximo voo. Então, quando algumas situações estão resolvidas, fica tudo mais leve e mais fácil de acontecer. Igual o exemplo que eu dei da casa que eu comprei agora, semana passada, né? Eu vejo que pessoas... eu vivi isso, né? Não é eu vejo de fora. Eu vivi isso dentro de casa, com pais, família, amigos, que o sonho da casa própria. Né, de comprar a casa própria, fica lá e muitas vezes financia em 60 anos e uma dificuldade, muitos não conseguem comprar. Quando eu desapeguei de tudo isso e comecei a focar nas minhas competências, investir em mim, nas minhas habilidades, de ganhar dinheiro, de aprender, desenvolver, o dinheiro veio. Comprar a casa fica uma situação fácil. Me falaram da casa, gostei e comprei. Não vira um processo, porque quando o foco muda, quando o foco é em você, e investir em você, as outras coisas que a gente sonha em ter, a gente está focando... Vocês lembram da imersão da pirâmide lá, né? A pessoa foca no dinheiro, ao invés de focar nela, no intelecto, e o dinheiro é só o topo da pirâmide. E as pessoas focam no dinheiro. Por isso tem muitas pessoas que correm atrás de dinheiro e não conseguem, porque elas focam no lugar errado. O foco é nelas. O que eu tenho que aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso evoluir? Quais conhecimentos que eu preciso ter acesso para aprender a ter a vida que eu quero, quem tem a vida que eu quero para eu seguir e modelar. São passos que eu faço até hoje, que eu fiz para chegar até aqui e que eu faço para chegar no próximo nível. Né? Então, existe um caminho.
Não é uma sorte, existe um jeito de bater R$1 milhão. Eu sei o potencial que eles têm de soltar a voz e ajudar outras pessoas a passar por aquilo que vocês passaram. O Roger, tem vários pais que precisam te conhecer para ter tempo com o filho. É isso que eu penso quando é repassar, sabe? Tem várias pessoas, Ana, que viveram a sua jornada lá no busão, de acordar às 5 horas da manhã, que ela acorda até hoje se você não acordar ela. Então, quando eu passo por uma jornada, e eu entendo vocês ter um momento, a hora que vocês entenderam, mas isso tem que ser meta. O Pablo fala muito disso, do transbordar, do soltar, do esvaziar, para poder as coisas cada vez mais evoluírem. Né? O processo até a parábola que eu gosto bastante, que é a do talento lá, né? Que um engoliu o talento, o outro multiplicou o talento e tirou de um, foi para outro. Enfim, é algo muito legal. Mas como é que foi? Como é que é para vocês? Um exemplo assim, cada um tinha o seu processo de vida. Como é que é para vocês os familiares, amigos em volta? Igual, vários apoiaram vocês, a sua mãe, né? O Roger, não sei como é que foi. Você teve que mentir para a mãe dela, está trabalhando. Como é que é hoje? Como é que eles veem vocês, assim? Tipo, eles acreditam ainda? Porque, para mim, eu tinha feito 1 milhão e poucas pessoas acreditavam. Eu lembro do meu pai, quando eu comprei alguma coisa lá, não lembro o que era, investi alto em alguma coisa, ele falou assim, filho, toma cuidado, você não sabe até quando vai isso aí. Tipo assim, ele tinha medo, entendeu? Ele demorou para falar assim, nossa, meu filho tá rico. Demorou, mesmo depois do primeiro 1 milhão. Como é que é aí vocês, as pessoas em volta, como é que eles te veem, assim? A gente, assim, meus pais, eles sempre apoiaram, né, bastante a ideia de entrar no digital. Como eu morava com eles, era nova, então não tinha tantos gastos, então eles sempre me apoiaram, né, nisso. E os pais, a mãe do Roger pais também, minha mãe também, meus irmãos, então super apoiaram, né? Mas até hoje eu mandei um vídeo, eu mandei a placa lá para minha mãe. A placa lá é mãe, que bonita, né, filho? Linda. Parabéns, né? Não tá nem aí, papai. Super nos ajuda, né? Nos reconhece de que a gente está na evolução e que vamos conquistar ainda coisas maiores. Não, com certeza. Porque veio quanto tempo esse 1 milhão? Vocês começaram em final de 2020, é isso? Meio de 2020? A gente começou a ter bons resultados em setembro de 2020. Setembro, outubro, mais ou menos. Finalzinho de 2020, né? Quando a gente começou a ter bons resultados, fazer mais vendas, a gente bateu os nossos 10 mil no final de 2020. Então, depois disso, foi uma evolução, né? Todos os meses a gente conseguia bater 10, não saía mais desse teto. Qual foi o recorde mensal de vocês? Vocês têm o número? Foi agora, em outubro, né? Antes, né, já tem um lançamento, né? A gente trabalha com lançamento, a gente esqueceu de falar, né? Então, esse é a nossa estratégia, assim, que a gente mais gosta de fazer lançamentos e na gringa. Então, a gente ficou mesmo especialista nisso, né? Tem vários, a gente já tem um portfólio já de lançamentos na gringa, de tanto fazer. Então, cada mês tem ali uns 4, 5 lançamentos para fazer. E lançamentos que a gente faz é sempre bem completo, né? A junção de todas as fontes de tráfego, né? Bing Ads, um pouco de Face, e dentro do Google Display, YouTube. Combinou todas as estratégias do GPA em uma, juntou todas e fez uma. Isso. E fez uma, isso. Dentro do lançamento. E assim, pegava produto oculto. Então, assim, era só a gente. Então. Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal, para vocês que estão na live aqui. Eu tinha uma ideia e vou mudar essa ideia. O que acontece? Eu pensei não. Já que nós estamos nesse assunto de gringa, eles fizeram 1 milhão na gringa. O último mês foi o maior. Qual foi o resultado? Você não falou? Um mês a gente fez 6 em 1. Fez 6 em um produto. Pessoal, 100 mil reais em um dia, tá? 6 em 1, porque todo mundo que sabe a sigla. É 100 mil reais em um dia como afiliado. Só para vocês entenderem que é 6 em 1. Tá? Caraca, velho, um dia 6. Então vocês fizeram muito mais que 100 mil no mês. Foi. O máximo que a gente bateu foi 180 mil no mês. Caraca, velho. Do caraca.
Recorde, pô, vocês nem falaram desse recorde, é recorde do aluno, 100 mil reais em um dia, como afiliado, só sem aparecer, sem criar conteúdo, é do caramba, assim, é recorde do recorde. Então, só voltando para o que eu quero para vocês. Eu vou criar, assim, lá no GPA tem a estratégia de vender na gringa, vender na ClickBank, lançamento. Eu quero fazer o seguinte, eu quero aprofundar esse processo. Eu quero dar para vocês um bônus, para vocês que entraram no GPA e quem vai entrar até hoje. Até hoje, 11h59 vale esse bônus. Até colocar aqui um banner, que é o que eu tinha feito. Um bônus novo. O que é esse bônus novo, Caio? Eu vou dar 3 mentorias de como anunciar na gringa. E quando eu falo mentorias, é algo muito mais avançado. Eu vou dar de bônus para quem entrar até hoje, 11h59, e para todo mundo que já entrou, 3 mentorias de como anunciar na gringa completo para vocês. Mas eu vou pedir para o casal dar uma mentoria para vocês de como fazer lançamento na gringa. Topam? Topam. Aí, pronto, pessoal. Então, são 2 bônus que vocês ganham hoje nessa live aqui. Quem entrar no GPA hoje e quem já entrou vai ganhar esses bônus meus, 3 mentorias completas ensinando de maneira mais avançada ainda a anunciar na gringa, coisa que já tem no GPA, nós vamos avançar na enésima potência, mais um bônus do casal empreendedor ensinando a fazer lançamento na gringa. Cara, escuta o que eles falaram, eles fizeram 100 mil reais em um dia. Na gringa, você acha que eles conseguem ajudar vocês a prosperar ou não? Então, pessoal, equipe, bota o link aqui, porque se esses procrastinadores não entrarem até hoje, eles não vão, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Fechar o carrinho hoje à noite, se não entrou hoje, não entra nunca mais, porque não é possível, né? Então, é válido esse bônus até hoje, 11h59. Tá? Esse bônus meu e esse bônus do casal empreendedor para quem entrar. Quem já entrou vai ganhar já esse bônus também, já, porque, obviamente, honrando quem vem primeiro. Porque não sabia. Eu acho muito louco quando eu faço entrevista, eu não gosto nem de perguntar antes como é que é. Porque eu gosto de ter a emoção da surpresa que, sabe, as histórias ainda me comovem, cara. Por exemplo, agora, eu tô dando esse bônus por quê? Porque a hora que eu vejo vocês, eu vejo a galera que tá aqui. Eu falo, cara, eu tenho que fazer esses doidos parar de ficar olhando e cair para dentro, entendeu? De começar a resolver, decidir, de viver o processo, de ter as suas dificuldades, de viver o que vocês viveram. Lembra? Pô, lembra da história do Roger e da Ana? O Roger, o filho dele, queria ter um abraço, brincar com ele, ele não abria a porta para o filho dele. E ele falou, não é porque eu não queria estar com ele, eu dei não para ele, é porque eu sabia que eu tinha que ficar preso aqui para mudar de vida. Ou seja, não foi do jeito que ele queria, não foi sendo a mesma pessoa, ele teve que renunciar o filho durante algum tempo por causa dele. Entendeu? Ele não renunciou o filho de tirar o filho de perto dele, não quero, filho, eu quero ficar rico. Não, filho, estou renunciando para eu ficar rico por causa de você mesmo, para te dar conforto, para você ver aquele desenho que você fez. Então, vocês vão viver esse processo. Eu não sei o que você está passando aí hoje do outro lado, mas tem coisas que você vai ter que renunciar para fazer dar certo. A Ana falando, eu todo dia acordava 5 e pouco da manhã, ficava o dia inteiro trabalhando, chegava cansado em casa, só comia, acordava no dia cedo para fazer tudo de novo, todo dia e tudo mais. Chegou uma hora que ela cansou, então não foi um processo que só aprendeu e aconteceu, viveu. Só que se você está disposto de fato a mudar, de fato a conseguir fazer coisas novas, de começar a entender coisa que não tem como desver. Quem está aqui nessa live nunca mais vai conseguir desver o que vocês estão vendo aqui. Lembra que eu falei que alguém me falou algo, me deu uma luz que eu nunca mais consegui trabalhar sossegado? E eu tenho certeza que vocês nunca mais vão conseguir trabalhar sossegado. Vocês vão falar assim, não é possível que esse chefe está me xingando e eu posso trabalhar online. Não é possível que eu preciso acordar todo dia, esse mesmo horário, com o despertador, morrendo de sono, e sendo que eu posso fazer algo que eu posso ter meu tempo. Não é possível que eu todo mês caia R$1.200, R$1.500, sendo que eu posso ganhar isso de maneira muito mais simples se eu focar no meu processo ao longo do tempo. Pessoal, estamos falando de transformação. No caso deles, final de 2020, 2021 inteiro, 2 anos. 2 anos. Só que bateram 1 milhão muito menos de 1 milhão. Aí. Bateram 10 mil no mês muito menos de um ano. Então já tinha mudado. As coisas já tinham acontecido. É que aconteceu de maneira exponencial em 2 anos. E eu falo para vocês, é possível ficar milionário aqui, mas o foco tem que ser primeira venda, primeiro R$1.000, primeiro R$10.000, primeiro R$100.000,
primeiro 500 mil reais, vender todos os dias, ir nos seus processos de maneira seguindo, confiando a sua jornada. Cada um carrega por si um contexto. Então é muito importante você entender o seu, respeitar o seu. Mas assim, decidir agora. A Ana falou que eles decidiram. O Roger decidiu sair sem resultado. A Ana também. Eles decidiram. E se você decide agora, é possível daqui 1 ano, 2 anos, você está aqui também contando vitória, né? E inspirando, como eles estão inspirando aqui vocês de alguma forma. De alguma forma não, de todas as formas, né? Porque realmente é uma história assim que é a prova de desculpa, né? É a prova de desculpa a favor do processo, de acreditar. Eu não sei da onde que veio também que vocês acreditaram tanto. Vocês têm um motivo no qual vocês acreditaram tanto que daria certo? Porque o meu, por exemplo, é porque eu acompanhava muitas lives como essa. Então, eu via muita gente. Para mim, era certeza que ia dar certo. Porque eu via muito, né? Todas as vezes que alguém tinha resultado, eu via, acompanhava muitos players que faziam milhões e tudo mais. Então, na minha cabeça, não era algo extraterrestre, como é para as pessoas lá fora. Né? 1 milhão? Ah, 1 milhão. Quem faz 1 milhão? Tá louco? 1 milhão de reais. Eu trabalhei a vida inteira, estudei a vida inteira, não fiz nem 100 mil. Você fez 1 milhão na internet? Tipo assim, é pirâmide. Então, na minha cabeça, eu tinha clareza daquilo que ia dar certo, porque eu acompanhava muito. O que fez com que vocês... Pô, eu fico imaginando a época, né? Sem resultado, os dois decidiram largar o emprego para poder focar nisso. Qual foi o gatilho? Cara, é isso. Foi depois que a gente fez a nossa primeira venda, né? Que a gente viu que era possível continuar. A gente seguia muitas pessoas no marketing que tinham resultados e a gente ficava vendo ali. Eu falava, se ele conseguiu, por que a gente não pode conseguir também? Então, se tantas pessoas conseguiram, por que eu e ele não podemos conseguir também? E esse era o nosso pensamento. A gente lutava todos os dias para conseguir. E eu lembro que a gente tinha um caderninho, até postei no Instagram um tempo desse, desde 2020, era um caderninho das metas. Eu sempre anotei as metas. A nossa primeira meta era fazer a primeira venda. Depois, a nossa segunda meta era fazer R$1.000. Depois, 5 mil. Depois, 10 mil. E foi batendo exatamente no período que eu colocava, de um mês para o outro. Vamos bater 10 mil. E a gente corria atrás para fazer isso. A gente se espelhava em pessoas que tinham sucesso, mas a gente também fazia a nossa parte. Porque não adianta só você ficar do outro lado da tela assistindo e não fazer a sua parte. Então, a gente fazia isso. A gente se espelhava em pessoas que deram certo e acreditava. A gente sempre acreditou que ia dar certo. E nesse processo, a gente mudou muito a nossa mentalidade. O Roger e a Ana de 2018 não são o mesmo Roger e Ana de hoje. A gente aprendeu que quanto mais a gente investe em conhecimento, mais a gente cresce, mais o nosso negócio cresce. Então, foram processos, né? Mas a gente focou em ver pessoas que tiveram resultados para a gente também ter resultados. Assim, você falou uma coisa interessante que me veio à memória com muita clareza. A nossa meta principal era fazer uma venda, depois R$1.000 e tudo mais. A minha também era assim, meu planejamento do ano era bater 10 mil no final do ano. Eu fiz em dezembro as metas do ano de 2020 e eu falava que em dezembro eu ia bater 10 mil. Até dezembro, durante um ano, me dei um prazo. Eu era muito realista sobre isso, porque para mim 10 mil era um sonho. Então, pô, em um ano era muito curto o espaço de tempo para mim. Falei, pô, tenho 30. Não, tinha 29. Não fiz até agora. Daqui um ano tá top demais se eu fizer aí dentro de um ano, né? Então, eu fui colocando essas metinhas. Mas as primeiras metas era a primeira venda, aí a minha segunda era vender todos os dias. Eu não queria mais vender um dia sim, 2 não. Isso me deixava triste, cara, ansioso, magoado, né, quando não cai venda. Eu ficava todo dia querendo fazer aquele processo de vendas todos os dias, comecei a vender todos os dias. Depois, eu queria pagar meu aluguel até o dia 10. Ou seja, eu pagava 1.100 de aluguel, eu falava, até o dia 10 eu quero ganhar 1.100. Quando eu ganhava 1.100 até o dia 10, eu falava, nossa, já paguei o aluguel, agora o resto é meio que lucro. Aí, depois de um tempo, eu começava a pagar o aluguel em um dia. Dia primeiro, eu pagava o aluguel já, eu estava tranquilo. E foi um processo de evolução. Então, eu não tive muito aquelas quebras de expectativa. Porque o meu resultado foi acima da minha expectativa, porque eu tinha expectativa factível, né? Não sei por que eu tinha essa clareza do processo. Não sei, talvez porque eu entendia que era em pequenas partes que eu tinha que aprender, que eu não estava pronto para ter grandes resultados ainda, que eu tinha que viver, gargar, e porque na época também que eu acompanhava, lá em 2019, os players que tinham resultado, todos eles lá atrás, eles ralaram muito para fazer a primeira venda. Não sei se você conhece a história de muitos lá atrás,
o cara demorou 6 meses para fazer a primeira venda, ou demorou 9, ou demorou 1 ano. Então, porque antes não tinha informações do marketing digital como tem hoje. Então, essa clareza me ajudou a não ter quebra de expectativa, sabe? Espero muito, tenho pouco, fico triste. Porque a tristeza não, né? O desânimo vem só de expectativa. Espero muito, aconteceu pouco, aí desanimei. O desânimo quero fazer R$1.000 no primeiro mês. Fizeram, desanimei, porque a expectativa era muito alta. Mas, e mesmo assim, mesmo nós entendendo tudo isso, tem pessoas ainda que não querem esperar 1 ano. Só que você sabe o que acontece? Daqui 1 ano ela vai estar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. E esse ano vai passar do mesmo jeito. O ano que vem, se não tomar decisões diferentes, vai ficar do mesmo jeito. Tem uma frase do Tony Robbins que ele fala: você é o que você tolera. Se você trabalha no que você trabalha hoje, é porque você tolera. É porque você aceita. Você é o que você tolera ser. Isso em todos os ramos, em todas as áreas da sua vida. Se seu trabalho é uma merda e você trabalha lá, é porque você tolera. Você aceita. Não tem outra opção. Você tem, só que você tem medo. Aí sim, você vive uma vida com medo que você vive pela metade o tempo todo. Tá? Então, tamo junto, pessoal. Só bora, cai para dentro. E é isso, tá? Espero ver vocês todos lá nas aulas ao vivo. Valeu, casal, valeu, pessoal, e só bora.